Gente, bom dia, Roberto, meu amigo. Nós temos aqui hoje um pouco diferente dos nossos últimos entrevistados. Esse é bem novo, né? O cara é muito novo, jovem. muito Muito jovem. jovem. Mas tem uma história já no que faz. Meu amigo. Já é um sênior, né? No que ele faz, pouca gente Eu chega. acho que será que na casa dele tem lá o quarto de troféu? Com certeza. Uma parede. É enorme. Medalha, troféu. Já não deve ter mais lugar, deve estar tendo que começar a arrumar para botar as coisas. A gente tá recebendo hoje aqui, ó. Rapaz, se eu for ler aqui, mas vamos lá, vou tentar. Nós estamos recebendo o nosso querido velejador baiano Bernardo Peixoto, né? Que dá um show no que ele tem feito, né? É uma promessa olímpica baiana. Mas é uma realidade já, né? Escreva esse nome. É uma realidade nos títulos que tem ganho Brasil Mas e diga aí os mundo títulos, afora. Antes de Bora, você, vamos lá. 22. Vice-campeão brasileiro da classe Snipe, campeão brasileiro júnior da classe Snipe, campeão sul-americano júnior da classe Snipe, campeão da Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro na classe Snipe, sexto lugar geral no Mundial Júnior da classe Snipe, campeão júnior Norte-Nordeste e vice-campeão geral, campeão sub-23 e quarto geral na Copa do Brasil de Vela da classe 49er, campeão brasileiro da classe 49 FX. Aí, isso 22. 23, campeão brasileiro júnior da classe Snipe, campeão sul-americano júnior da classe Snipe, campeão paulista da classe Snipe. Baiano chega lá e ser campeão paulista, deve ser um problema, hein? Aí, campeão norte-nordeste da classe Snipe, vice-campeão da Copa Brasil, vela de praia, seletiva do Pan-Americano, classe Lightning, vice-campeão sul-americano da classe 420, e agora em 2024, só com 2 mesezinhos, 3 meses, né, praticamente, é o 9º lugar geral no Mundial da classe Snipe, 420, e 6º lugar geral no brasileiro da classe Snipe. Eu já tô cansado. Eu também, já cansei. Você Tava pegou respirando fogo, aqui, né? puxando ar para conseguir Mas ler ele tá tanto jovem. título. Não, e eu achei bem interessante que ele é um atleta carbono neutro. Ele vai ter que explicar. Hoje para mim vai ser maravilhoso, porque Top da modernidade. eu vou saber um pouquinho também da sua vida, né? Porque você tem uma passagemzinha aí, um pezinho você aí tem no... seu amor pelo mar. Você tem seu amor pelo mar. É verdade, às vezes bom. incompreendido, mas eu tenho. Então estamos aqui recebendo, seja bem-vindo. E você é um exemplo aí para os jovens. Queríamos dar as boas-vindas a você. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Marcelo. Vai ser um prazer estar conversando aqui com vocês hoje. Obrigado pela oportunidade. Marcelo, hoje eu vou aprender. Agradece você estar aqui, dar uma parada nessa agenda para sentar aqui com a gente para fazer esse programa, né? E hoje eu vou aprender, viu, Marcelo? Tem algumas coisas que eu quero... Tem uns nomes difíceis, uns nomes bem difíceis. Tem uns inglês aí no meio. Inglês aí no meio. Aí eu que não entendo nada de atismo, né? Então eu vou aproveitar vocês, que são conhecedores, até para poder trazer um pouco dessa riqueza né, que deve ser viver no mar, né? Viver o esporte no mar. Né? Isso deve ter uma conexão com a natureza, com muita força. Né? Você chega numa marina assim, você vê um ambiente de trabalho, um dia de segunda-feira, pá, galera de bermuda, dockside e tal, camiseta, às vezes, aí bota uma sunga para trabalhar. É trabalho. Porque, né? Como é que você vai entrar no mar de calça de sapato? Não pode. Pois ser cada um no seu quadrado, né, amigo? Mas a gente vai começar agora falando um pouquinho de você. Você nasceu aonde? Quantos anos você tem? Eu nasci aqui em Salvador mesmo. Nasci no Hospital Aliança. Hoje tenho 21 anos, faço 22 no final de abril, né? Tem irmãos? Tenho uma irmã mais velha, Fernanda. Veleja ela? Veleja, lógico, tem que velejar, né? Minha família foi criada no mar. Criada no mar. Com pai e mãe? Nasci num barco, né? Meu pai velejou, minha mãe é filha de velejador e meu avô, que assim, foi o principal incentivador, né? Como é o nome do seu avô? Fernando Peixoto. Ele é arquiteto baiano. Foi um cara importante na arquitetura baiana.
Foi Mas não, foi foi não. não. Ainda é um cara importante na arquitetura baiana, você tem razão. Rapaz, E- Ele é um craque, ele é um craque. E Sou fã de seu avô. mais importante ainda em incentivar a velejar, né? Ah, Não a a Bahia- fazer arquitetura. a Bahia toda respeita muito o trabalho do seu avô. Ele é realmente um arquiteto que elevou a arquitetura baiana a um nível, né, que hoje no mundo Tem um traço tem um próprio. traço muito próprio, é. né? muito Pra quem, ó, interessante. pra galera, quem não sabe, é só olhar um prédio que tem aquele grafismo, aquela coisa bem colorida, que marcou uma época e tal. Quando É você olha verdade. assim, Fernando Peixoto. O Tancredo Neves. Tem E são muitos coisas que, prédios. na verdade, apesar de ter marcado uma época, são coisas atemporais, né? É. Às vezes são prédios que você fala que pode ter sido feito ontem e tem 40 anos. E na verdade, Então- você falou uma coisa interessante, quer dizer, você tira a fotografia da modernidade de Perfeito. Salvador, se confunde com as Fernando fachadas com Fernando Peixoto. Então, Muito bom, então você carrega já, certo, esse histórico de campeão, né? O campeão da arquitetura e o campeão da vela, né? É, com certeza. Que bom. E sim, e seu pai também velejador? Meu avô, sim, meu pai, não é velejador, mas ele teve experiências velejando, né, digamos assim. Sim. Mas minha parte de velejar A veia mesmo de velejador veio do avô. Veio do avô. E ele sempre teve... Ele nunca foi competidor como eu, né? Nunca teve tanto... Teve títulos e competiu mesmo, mas ele sempre velejou de barco de oceano, né? Eu velejo de barcos menores, pequenos, barcos em duplas, barcos em trio. E ele sempre velejou de vela de oceano, né? Então, barcos de 30, 40 pés, 25 pés. E rola isso hoje, por exemplo. Meu avô, vamos dar um passeio aqui e tal. Aí você pega... Você já levou ele no seu barco? Você já fez dupla com E o ele? inverso, né, também. Na verdade, não. Não sei se eu já levei ele alguma vez pra velejar no barco. Botar ele no 420, assim. ele é um Meu avô, cara- vamos dar um rolê aqui de Ele 420. é um cara difícil, ele não curte muito, não. Esses brinquedos aí de criança, não. E no Mas- grandão, e no, No grande, de oceano. sim, ele curte muito, ainda tem. Aos poucos eu também... E não te corrige não, dá uma bronca não. Isso não é assim, Bernardo, não sei o quê. Aí você olha assim e diz, pô... Isso meu sempre, avô, né? Mas, Eu aprendi tô muito com ele, né? Eu tô aprendendo, meu avô, eu tô não sei o quê. aprendendo. Coisa boa. Mas você estudou aonde, Bernardo? eu estudei no Infanto Juvenil, né? Na Cresce Apareça, ali no Lucaia, né? Na sim. Rua do Canal. Aproveitou mesmo, cresceu e tá aparecendo muito, né? Vamos colocar ele Entrou lá na nas escola Olimpíadas. certa. E aí depois eu estudei no Vieira, no Colégio Antônio Vieira, e depois no Sartre ali da Graça, né? Atualmente foi demolida a escola, vamos fazer um prédio lá, mas eu estudei minha época de ensino médio lá, justamente para poder velejar. Então eu já dali saía, acabava a aula e descia pro Seu clube. pro Yacht Clube da Bahia, velejar, treinar. Você começou com que idade Eu comecei a a velejar? competir com seus 12 para 13 anos, competir na classe Optimist, que é uma idade até um pouco tarde para Optimist. Mas eu sempre velejei. Como é o nome da classe aí? Começa... Optimist. Optimist, já começou. Começou. Já começou a Optimist, o que é dificultar isso, o né? negócio. Explica aí, ok, Bernardo. O que é um Optimist para o Dr. Roberto o aqui, para ele entender. Optimist é um barquinho para criança, né? Até os seus 15 anos de idade. Então é o sub-15. Se fosse Perfeito. futebol, é sub-15. É o sub-15. E você só pode competir no barco até os 15 anos de idade. Começa aí com 7, 8, né? Que Começa tamanho ali ele com tem? 7, 8. Mais ou menos o barco. É um barquinho... deve Parece uma ter- caixinha de fósforo. É quadrado assim. Esses barcos são é barcos aquele muito quadrado. eu já Pequenininho vi. que você vê um monte assim, às vezes ali. Deve ter o quê? 2 metros? antigos. Exato. Tem 2 metros É. por, sei lá, 1 metro, entendeu? Entendi. Então... Uma velinha e É uma tal. caixa de fósforo. mesmo. É, uma caixa de fósforo. E, exatamente. Mas aí é Isso individual. Individual. Então o menino, desde novo, de 7 anos de idade, aprende a lidar sozinho no mar, a ter o equipamento dele, a cuidar do equipamento dele. Realmente é uma classe que ensina muito. Ensina Certo. bastante, né? Prepara o cara pra vela jovem e assim, pra Deixa eu vida e fazer- pra tudo, né? na Deixa eu verdade. fazer uma pergunta a vocês que entendem. Um jovem que entra num barquinho desse e começa a perceber que tem que se arrumar, tem que ter organização, Amar tem que ter vela, tal, planejamento. colocar. Você acha que isso você leva para a vida também? Pô, com certeza, né? Eu acho que é justamente quando o menino não tem mais o pai pra ficar dobrando a roupa, pra ficar assim,
Ajudando, né? Ajudando em Fazendo- casa, fazendo as coisas por ele. Então, o primeiro que o pai não sabe nem fazer aquilo, né? Que o Certo. menino tá fazendo. Então, ele depende dele e ele começa a aprender a lidar com Professor ali, o ferramenta. técnico, para dar Dar aquela instrução. orientação, a instrução, e aí é aí- você e o barco. Perfeito. E o mar. E aí vai estar, conforme a maturidade vai ganhando, ele também vai ficando melhor na vela. E ele vai percebendo que essas coisas importam cada vez mais. Então ele E tem que cuidar do rolou medo? equipamento. Isso. Rolou isso? Tipo assim, você 7, A coragem. 8 coragem, anos, 9 né? anos, Com entrou, certeza. escorar, aí entra Coragem. naquele mazão, você vê a Baía de Isso. Todos os Santos. Aí vem uma onda Como 3 é que é vezes isso? maior É. do que você. Rola. Como é Assim, isso? já com meus 12 anos, quando eu comecei a competir, eu já não tinha medo, na verdade era sempre curtição, né? Quanto mais onda e mais vento, eu gostava mais. Sim, Mas mas aos aí o mar 7, engrossa, e aí? Mas aos Aí 7. eu tô gostando mais, entendeu? Eu tô gostando mais quando engrossa mais. Ah, é? Não são todos, né? Mas eu sempre gostei, né? Uhum. É que nem o surfista que gosta de onda grande e o cara que tem... Certo. Mas eu, quando era mais novo, eu comecei a competir no Yacht da Bahia com 12 anos e entrei no Optimist ali. Mais novo, eu sempre velejei com meu avô de barco grande, de oceano. Então, na verdade, eu não comecei a velejar com 12 anos, né? Comecei a velejar desde que eu nasci num barco. E quando eu era novo, eu acho que eu tinha seus 10 anos ou 8 anos, eu tive um Optimist. Sim. Ficava em Taparica, um Optimist azulzinho, bem antigo assim, um modelo antigo. Mas assim, não era nada ligado à competição e nem pensava em fazer parte de equipe nem nada, era só pra Certo. velejar. Assim, pra dar umas velejadas. E eu tinha um pouco de receio, eu sempre gostei de velejar de oceano, de barco grande, sempre fui curioso Certo. das coisas de barco de oceano. E Optimist sempre foi algo que eu justamente tinha medo nessa idade, de velejar, tomar uma retrancada, que é uma coisa que... O que é retrancado? Retranca é a parte de baixo da vela que segura ela esticada, né? A parte de baixo. Chama-se retranca. É um tubo de alumínio. Certo. E aí E- ela bater em você? Acontece. Então, o medo de Certo. toda criança do Optimist é levar uma retrancada, né? Então você tem que ficar esperto, se abaixar. Porque pode ser uma coisa até que te gere um trauma, né? De, pô, tomar uma retrancada. E naquele momento que você que acompanha também, você acha que o jovem também começa a perceber o corpo, né? A importância de ter o corpo Você apto. acompanhar com a apto a fazer musculação, aqueles movimentos, ter né? né? Um trabalho, Perfeito. inclusive, que num determinado momento a gente começou a fazer lá Perfeito. no Clube da Bahia. Lá no iate, nessa época, começou a ter mais apoio na parte de... Porque a vela é um pouco diferente de outros esportes, tipo ciclismo, o cara está diretamente ligado com natação, com academia, com os treinos dele. A vela é um negócio que há muito tempo foi algo meio negligenciado, né? E que, assim, é tão importante quanto o ciclismo. Então, é uma coisa que desde pequeno você começa a ter que fazer exercícios na academia. Tem exercício específico, Bernardo? Exercícios super específicos, porque a vela tem diversos movimentos que são muito específicos e assim, tem coisas que você, quando está velejando, igual aos esportes, você não controla muito, então pode te gerar uma lesão futura, então por isso que a gente treina na academia, para poder simular exercícios controlados, criar uma musculatura que vai te proteger quando você está fazendo algo que você está se Você preocupando, imagina, você não está se aumenta o preocupando no abdômen. exercício. Você imagina, abdômen e perna, imagina. Você, Abdômen e perna. eu vou tentar descrever uma situação e o Certo. Bernardo completa. Ah. Você tá ali, o vento pega do lado errado, você precisa fazer beira é... Você Aquela vê coisa, aquela foto deitar. do velejador deitado, né, quase botando a cabeça na água para puxar o barco pro lado contrário. Você fazer beira. Exatamente, para equilibrar o barco você conseguir Ó, o povo manter já o seu... sabe. Mas agora, Otimista. quem entende disso é Bernardo. Conta aí, Bernardo. E aí, você como é que... Então, Onde é que você tem que botar a força? Onde é que você tem que estar Perfeito. preparado para um movimento desse, por exemplo? Perfeito. Então, escorar ou fazer beira é uma coisa que desde o Optimist tem que fazer, né? Os barcos, você precisa... A vela, o vento faz uma força na vela e tende a virar o barco. Você tem Certo. que contrabalancear esse barco. Então, com sua força, com seu peso, e isso vai, assim, é proporcional ao vento, né? Se tiver mais vento, você vai fazer mais força. Mais força. Se tiver menos vento, você faz menos força, mas é tão técnico quanto. Então, tem E você não algumas pode perder posições- sua rota e você tá Perfeito. competindo. Isso é o pau comendo ali para ver quem chega primeiro, entendeu? E é um jogo extremamente mental, né? Então, além de você estar tendo que estar bem fisicamente para poder conseguir pensar, né? Porque se você não tiver, você vai fazer força e não vai pensar, vai ficar burro, né? Então você tem que estar muito bem mentalmente, porque é o tempo inteiro tomando decisão. Apesar de ser um esporte aparentemente lento, não é uma Fórmula 1, não é um carro de corrida, é um esporte que todos os barcos andam muito parecidos, pode ser lentinho ou pode ser um pouco mais rápido, mas todos andam muito iguais, então tá todo mundo sempre muito junto na regata. E é sempre muito tenso, né? Uma decisão
de 1 segundo, meio segundo que você toma errada, Certo. você perde 3 posições, 4 posições. Então, é o tempo inteiro tomando uma decisão Porque o vento não deve ser algo constante. constante e com aí a mesma direção, né? Perfeito, perfeito. Então, e aí que vem a estratégia do negócio. Ô Bernardo, assim, você tem que posicionar a vela para que ela receba o vento, né? Perfeito. E aí tá o papel do optimista, né? Do início da sua carreira. Você tem que ensinar o que é o vento para uma criança, né? Como é que ele vai usar o vento a favor dele, como é que ele vai velejar contra o vento, que é algo curioso, né? Que coisa Como é que ele bonita vai isso. Quer velejar dizer, contra o vento? o iatismo, você aprende o mar, mas você também aprende o vento, né? Pô, com certeza, com certeza. A maré, A maré. o tempo, Maré, tempo. tudo aprende é a- um conjunto. Aprende a analisar a tábua de maré, previsão de tempo. Então, esse menino, ele vai ser um menino mais consciente do que é um tempo bom, um mau tempo, um tempo ruim. Vai saber que amanhã Respeitar faz o sol, mar. vai saber respeitar. Então, diversas habilidades a vela traz, né, em questão da entender a natureza, né? A qualidade da água também, né? Porque você tá com o seu corpo ali, aí se a água estiver poluída, Sim. Perfeito. E existe, assim, campeonatos que, quando você vai para o campeonato, você vai para um lugar específico, né? E tem algumas preocupações nesse sentido da qualidade da água. Nem todo lugar tem uma qualidade da água tão boa quanto aqui em Salvador. Baía Então, da Guanabara. Quando você olha. Por exemplo, a Baía da Guanabara. Então o menino tem que tomar alguns cuidados. Pô, ele se machuca, tomou um cortezinho, ele tem que cuidar logo, entendeu? Porque aquilo, assim, e acontece, sabe? Na Baía da Guanabara vai infeccionar muito rápido. E aí você tem que tratar melhor, sabe? Então, por exemplo, dor de barriga, tem uma diarreia, essas coisas vão poder Vai até beber acontecer no água, campeonato, né? entendeu? Então o menino tá acostumado a uma coisa aqui, ele vai para um campeonato, ele tem que saber o que ele vai estar lidando lá, Isso. entendeu? E se Então preocupar você tem com que a ter alimentação, Tudo é beber decisivo água, num, tudo. Você tem num que ter- campeonato, numa semana de campeonato dessa. tem que ter uma capacidade de adaptação, né? Perfeito. O jovem precisa ter uma capacidade de adaptação. E vai- Cada mar é um mar, Perfeito. cada lugar é um lugar. Vento é vento e você tem que E saber você, a hora certa. qual foi a primeira viagem que você fez sozinho na sua vida? Quantos anos? Pô, é uma boa pergunta. A primeira viagem que eu fiz sozinho. É porque você Quando sabe- ele olha assim pra cima, não é pra, não é pra cima, não é é, pra trás. É que a mãe, Não, Pra porque a mãe trocinadora Você tá aqui. que fica Então, ali atrás, ele fica dando olhada porque- pra Mila, dando olhada pra Mila. Pode falar. Qual foi a primeira vez? Ele repete aqui. Em torno de 13 anos. 13 anos. Eu não sei o campeonato específico, Sim, mas 13 anos. Foi logo no início, na verdade, né? E nacional, você teve. Também. Já 13 foi o anos, primeiro já de cara internacional. internacional? Ou... Então, foi curioso. O primeiro campeonato que eu fui, que não é o comum, foi um campeonato internacional, né? Foi em 2014, uma semana de vela de Buenos Aires. Em Buenos Aires, né? Sim. É um campeonato super tradicional lá em Buenos Aires, né? Acho que o clube argentino, muito grande, tem Que é várias Rio, né? classes. É saindo do rio, né? Já é meio salubre, mas assim, a água é completamente marrom, né? Então a água é bem mais doce do que salgada. E costuma ventar. Na época não ventou muito. Mas por um lado foi até bom, porque foi meu primeiro campeonato no Optimist, né? Certo. Então eu era bem novo e tinha, sei lá, 4 meses velejando na flotilha, né? 3 meses velejando na flotilha. E, pô, vamos encarar esse campeonato. A gente começou a ver ele viajando, mas eu quero pegar esse período com 12, 13 anos, que você começa a fazer essas viagens. Quando você chegava na sala, porque nossos 12, 13 anos, a gente namorada, uma paqueradinha, certo? Já começar a olhar ali, Olhar, aos tal. 14 anos, tomar às vezes um copo de cerveja, ficar meio assim, né? Aí, quer dizer, Meio escondido. totalmente escondido, né? No nosso tempo era outra coisa. Mas como era que você convivia com seus o resto colegas? da sociedade, né? Com seus colegas. Né? Você chegava lá, o cara dizia, Bernardo, hoje de noite a gente vai, vamos sair. Dá não, bicho. Então, Amanhã tem eu que nunca acordar fui muito cedo. dessa turma de sair, né, e ser precoce nesse sentido aí, não. Acabou que quando eu comecei a velejar, eu me encontrei muito com a turma da vela, né? Certo. Então, quando eu ia pra campeonato, então, meus Os amigos... hábitos começam a ser meio parecidos, né? Os hábitos são Certo. parecidos, né? Justamente como eu tinha comentado antes, é uma cultura de fim de semana, né? Então, o menino entra na escolinha de vela, que é só a escolinha lá do iate ou qualquer coisa, e é fim de semana, porque é quando os pais podem levar no fim de semana, e ele passa o dia inteiro lá, velejando, cuidando do barco, não sei o quê. A flotilha,
os meninos durante a semana tem aula de inglês de tarde, tem não sei o que lá. É um esporte que não tem muito, você não tem como fazer de noite. Tem um horário marcado, é sempre à tarde, você tem que chegar cedo, porque você tem que arrumar o barco, você tem que mexer no... Então é uma coisa que demanda muito tempo. Então durante a semana, na maioria das vezes, fica um negócio que não é legal, entendeu? Então usa-se o sábado e domingo, que é um dia livre para criança, para passar o dia cuidando do barco, velejando, treinando. Então é uma cultura do esporte, né? Por causa disso, eu nunca tive meus fins de semana livres, né? Então eu chegava na sexta-feira, vamos fazer não sei o que, não, amanhã eu tenho um treino, não dá, tô cansado. Ou então eu treinava, porque normalmente os treinos eram quinta, sexta, domingo, né? Então, você vê o nível de comprometimento, né? Porque com 13 anos ele já ia disputar um campeonato internacional. Então essa faixa aí, realmente, de 13 com 21, então é foco, né? É foco, né? É difícil você realmente ter... Você abdica de algumas coisas, né? Assim, Tem namorada? Conta aí, tem namorada aí na área? Rapaz, é difícil manter, eu já namorei, mas é difícil manter, você tem que viajar, é uma coisa que não tem combinado muito com o meu estilo de vida, mas nesse momento, né? Quem sabe um dia. Não é algo que uma velejadora também, quem sabe, já ficou doido, namora no barco ali, namora no barco. Não sei, eu acho que é mais complicado, eu prefiro que seja outra coisa. Agora o esporte é um aliado ao estudo? Você acha que... Eu acho que sim, eu acho que assim, o esporte dá disciplina, né, também dá estudo. Obviamente, quanto mais você vai se dedicando a um, o outro você vai ter que abrir mão um pouco, né? Mas assim, é uma coisa que eu acho que dá pra levar bem em conjunto. Eu sempre levei, né? Nunca tive problema de notas, né? nunca... Porque não, isso é maravilhoso. Isso né? é importante as porque pessoas. Nunca perdi matéria. Porque então... você não podia estar sentado aqui agora com a gente conversando, falando disso, falando errado. Pois é. Né? Não ter a noção das coisas que você já viu no mundo, associando a história, associando a geografia, associando as coisas que o lugar onde você, o seu contexto, o seu país. Então, é muito importante isso. E você aí escolheu fazer o quê? Você já está na faculdade, você está fazendo curso superior? Sim, Porque 21 anos, você terminou o ensino médio. Perfeito. E... Na época que eu terminei o ensino médio, eu fiz a prova do Enem, com a maioria, e passei na Federal de Economia. Na época não foi um curso que eu estava curtindo muito fazer, e estava cada vez mais difícil de conciliar, né, um curso presencial com minha vida de atleta, que é o que eu quero e o que eu me dedico 100%, né? Então, eu tranquei na época e procurei, apesar disso, de ter trancado a faculdade, eu procurei outra coisa para me manter no estudo, né? Então, foi quando eu entrei na faculdade de Educação Física online. Então, hoje eu faço um curso online de Educação Física e consigo conciliar com meus treinos e continuar estudando, né? Sensacional, então, Bernardo. Parabéns pela escolha, né? Eu sou um cara que também, eu gosto da parte acadêmica, eu vim muito de exatas, assim, eu sou um cara que gosta de matemática, de física, e pessoalmente me interesso muito da parte do desenvolvimento do meu próprio esporte, né? Do desenvolvimento de barco, de tecnologia, de vela. Então é uma coisa realmente, no meu esporte, assim como carro e Fórmula 1, que é um desenvolvimento absurdo, a vela também tem um desenvolvimento absurdo por trás, um investimento gigantesco. E projetos gigantescos na vela, né? Não só em nicho olímpico ou vela amadora, mas tem campeonatos que movimentam muita grana e muito investimento. A America's Cup, que eu acho que é o campeonato principal da vela do mundo, que não tem a ver com vela olímpica. Assim, a vela é uma coisa... Volvo Ocean Race, são regatas de volta ao mundo. São várias regatas. Então, tem muita coisa que desenvolve o esporte. Eu queria pegar esse lado assim da visão da exatas, da matemática. É interessante. Quer dizer, você traz a visão de que ali não é simplesmente um mar com um barco em cima. Você tem muita tecnologia embarcada. Com certeza. O que foi que você viu desses 6 anos aí que mudou? Mudou? Que materiais mudaram? O que é que você pode falar sobre isso, né? Porque na Fórmula 1, quando você falou mesmo, na Fórmula 1 você teve, assim, nos últimos 20 anos, o pit stop saiu de 9 segundos. Perfeito. Hoje é 1 segundo. 1 segundo e 10. Imagine, em 20 anos você tirou 8 segundos de um ato que é trocar o pneu e abastecer. E que pode ser decisivo, né? E é decisivo. Perfeito.
Então, na vela também, as classes, assim como Fórmula 1, né? Ele tem regras que, assim, apesar do cara desenvolver uma coisa super que vai melhorar o desempenho, ele também tem que respeitar as regras. É uma classe de desenvolvimento, mas dentro das regras, né? Ele não pode inventar qualquer coisa e tá resolvido. Na vela também é parecido, cada classe tem suas regras e os desenvolvimentos dentro da classe, né? Você pegar a classe Snipe de 40 anos atrás para hoje, é completamente diferente. A técnica de que se veleja, então a técnica mudou, porque os equipamentos mudaram, então as velas são, assim, parece que é algo, a vela é um pano, um algodão que você bota lá num macho de alumínio. Mas no começo era. No começo era. Sim, aí ela sai e vem para outro. Exatamente. No começo, desde os descobrimentos. Isso. Que o cidadão saía lá de Portugal, Isso aí. da Espanha, da Inglaterra. O cara tá sempre procurando uma vela que faça o trabalho dela o melhor possível. Então capte melhor o vento, tenha um fluxo de E você ar viu que melhor da mudança? vela e desenvolva. A vela. O que é que você viu de mudança de material? Primeiro, assim, a vela, digamos, na vela num contexto geral, não numa classe específica, era velas de algodão egípcio, um super material. Que isso antes de ser, sei lá, um pedaço de pano, né? Que o cara botava lá e empurrava. Então, hoje, por exemplo, na America's Cup, existem velas que são todas de fibra de carbono e com material. Tem velas que são velas rígidas, que nem asa, então são todas parecendo uma asa de avião, assim, que toda de fibra de carbono, dobrar. Então, assim, existe muito desenvolvimento por trás. Vela é um negócio que você, por um lado, você não quer que ceda, né? Ela foi desenvolvida para ter um shape, um perfil de asa específico. E um algodão, se você fizer assim, ele estica. Então você quer uma coisa que para velejador chique, hoje entendeu? é só para dormir. Certo. Algodão egípcio. Fibra de carbono, por exemplo, Fibra de carbono. tecnologias de velas que elas não cedem, né? Então elas mantêm aquele perfil de asa ideal o tempo inteiro, porque o vento de 5 nós de vento é um e o vento de 20, 25 nós de vento é outro. Então a tensão que vai ter naquela vela aumenta. Esses 8 segundos aí do pit stop, Isso. né? É a posição da vela, é a vela ceder ou não. Quanto tempo, assim, não sei, não conheço um circuito, tem X aqui na quilômetro, né? Quanto tempo demora um campeonato? uma regata? Assim, qual foi o Quantas milhas percentual, náuticas? quantas milhas náuticas, Quanto tempo diminuiu, quantos por cento diminuiu um tempo de você cumprir um circuito padrão com essa mudança? Assim, Porque na Fórmula 1 foram 8 segundos. Mas o problema é que na uma Fórmula 1 pergunta o chão da Fórmula 1 não mexe, Certo. o vento não empurra o carro. Então, é uma pergunta um tanto abstrata, mas dá pra responder sim. Pronto. Por exemplo, a America's Cup, eu vou usar um campeonato específico, esse campeonato que começou com o nome é America's Cup, não por causa dos Estados Unidos ou da América, nada disso, não é uma taça da América, né? Foi por causa de uma escuna que se chamava América, que foi navegando dos Estados Unidos até a Europa e começou a desafiar outras escunas que eu digo barcões de madeira e na época, então é uma taça super tradicional de muitos anos. Certo. Então na época eram escunas que atravessavam o Atlântico. E começou a desafiar escunas a desafiarem corridas e regatas. E quem chega primeiro. Exato, então começou com a escuna. Hoje a America's Cup os barcos quase não encostam na água. É a Fórmula 1, então, é aquele que você vê voando. São todos de fibra de carbono, os barcos são de foils, não sei, são hidrofoils, então são barcos de 70 pés, imagina uma lancha de 70 pés, são barcos gigantes. Tem até de 100. Que a área que eles encostam na água é do tamanho dessa mesa aqui, sabe? Então só fica uma asinha na água e eles voam, e antes uma escuna andava, sei lá, a 6 nós, 7 nós, não sei. Hoje esses barcos andam a 55 nós, 50 nós. Que é 110 km. 110, 120 km por hora. Vou dar um exemplo de uma experiência. Sim, não, mas é importante, porque não passa por isso, não. Quer dizer, você saiu de, eu vou aprofundar. de 20 km por hora ou menos para 100. Para 100. Para 110. 110. Então, um cavalo. Então você saiu de andar de cavalo. Se for pensar, um carro cavalo. de Fórmula 1 deve ter saído de quanto? De 100 para 300 é 3 vezes. Uma vela saiu de 10 para 100 é 10 vezes. E aí eu vou ilustrar. O desenvolvimento foi um absurdo. Pois e aí eu vou ilustrar. Acho que foi
18, salvo engano, quando volta a Jacques Fabre para a Bahia. E aí a gente teve uma participação importante, o IAT, a Secretaria de Turismo do Estado, a Secretaria de Turismo da Prefeitura. Foi um esforço muito grande, o IAT também, para trazer de volta a Jacques Fabre. E aí nós fomos para a largada da Jacques Fabre lá no Canal da Mancha, em frente à Normandia, onde houve o desembarque, né, da Segunda Guerra Mundial. E a gente estava numa corveta francesa, e aí, pum, largada. Meu amigo, na frente, os barcos de 102 pés, largando, pá, isso era domingo. E tem um fato interessante, que no sábado desce um helicóptero, né? Tinha lá uns 40 ou 50 barcos fazem essa regata. Aí desce um helicóptero na Marina, em Le Havre, desce o presidente Macron. E vai de barco em barco, apertando a mão dos comandantes e desejando sucesso na empreitada. E aí, no dia seguinte, domingo, era largada, e a gente assistiu essa largada lá da corveta francesa, lá no meio do mar. Voltamos para Paris, pega o avião, Salvador, isso domingo. Chegamos em Salvador terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira de manhã já apontava o primeiro barco ali no Rio Vermelho. Chegando. Saiu lá de Le Havre, lá no Canal da Mancha. Em 5 dias. Fronteira França com Inglaterra, e os caras já aportando em Salvador. Né? É assim um negócio surreal. Esse tipo muito, de... E aí eu me lembro Atlântico, então, que a gente mandou lá os botes do iate. Os botes do iate, motor acho que 40, 45, aqueles botes tem aqueles... Alguns menores de 15, 20, mas alguns com motores. Os botes não conseguiu acompanhar o barco. Velejando. Então, os barcos andam muito, né? Por exemplo, uma lancha comum, assim, de cruzeiro, ela no cruzeiro anda 18, 20 nós, né? Obviamente, se você der todo o gás, tem lancha que chega a 25, tirando lancha de corrida, não né? sabe o que é nós, não. É bom você sempre fazer multiplica mais ou menos 1.8 para quase por 2. Então, 20 nós é quase 40 km por hora. Quase. Aí o pessoal já sabe. Num carro, 40 km por hora, 30 km por hora, 15 nós, é melhor saltar e ir correndo, né? Você acha que tá parado andando a 40 Agora no mar, vá nadando. Agora no mar, se você nada 40 km por hora no mar é uma velocidade gigante, entendeu? Uma velocidade com a lancha anda, que um bote planando anda, entendeu? E barco andando a vela a 100 km por hora em cima da água é uma coisa surreal de ver, né? É verdade. Então... E foi o que o Bernardo falou, tipo assim, o foil que fica na água é do tamanho dessa mesa. Aí você pega um barco de 70 pés, uma lancha de 70 pés e tira toda da água, por exemplo. Isso só com vento, né? Não tem motor, então, não tem nada. Isso tudo é tecnologia, né, Bernardo? Com certeza. Tudo. E aí você fica estudando, né? A gente viu até uma foto e aí, sua quando aqui. Quando você sai do Optimist, você vai para que tipo de embarcação? Porque aí o menino, saiu sob 15 anos, saiu, tá fora, vai para onde? Ele vai para a época de vela jovem. Qual foi né? sua opção? Classe de vela jovem. Quando ele entra num dilema quando ele sai ali com 15 anos. 15 anos, 18, vela jovem. Porque até então é a única classe que tem para essa galera é Optimist. Então não tem opção, essa é a vela de Optimist. Aprende ali mesmo, acabou. 15 anos, Você pode viajar de outra coisa se quiser. Aprende os fundamentos do atletismo, né? Os fundamentos de competição. O menino pode sair um super competidor do Optimist, ter feito um super Optimist, mas assim, ele aprendeu ali e se tornou um super competidor ali. Ele aprendeu a andar. Ele engatinhou ali e aprendeu a andar. E aí, a época de vela jovem, ele entra num dilema e tem que decidir algumas classes, né? E ali vela jovem são 5. O biotipo vai ser bem influente nisso, né? Os barcos dependem do biotipo da pessoa. Então tem a classe 420, que é uma classe em dupla. Tem a classe 29er, que é uma classe em dupla. Barco em dupla. 420. 29. Explica. Pelo amor de Deus. A gente entender, né, Roberto? Tem que entender. Pessoal aí. O cara que desenha a classe, que desenvolve a classe, o criador há anos e anos atrás, ele pode escolher o nome que ele quiser, né? Ele que desenhou e criou a classe. Daqui a pouco a gente vai ter lá um barquinho com o nome de Bernardo. Peixoto, no futuro. Não duvide, não. Classe Bernardo Peixoto. No caso, a classe 420 faz a menção ao tamanho do barco, que é 4,20 m. Tá 70, que é um barco olímpico. Então, quando a pessoa fala, barco 420, tem 4,20 m.
Mas no geral, isso é a menor característica do barco, né? E esse barco... 29, como é esse negócio? 29er também é uma classe em dupla. São barcos de épocas diferentes, Sim, né? mas por que Desenvolvimentos 29er? diferentes. É uma boa pergunta, na verdade. Não procurei saber muito. O 49er tem 4,90 metros. E 90. E o 39er, eu não sei se foi... É porque normalmente esses barcos... São barcos mais modernos, Certo. né? Barcos eles são mais modernos. Ele tem até um design bem arrojado, parece... né? Parece uma asa, parece uma asa, assim, um negócio. Quando você vê um barco assim, parecendo que vai voar, é um 29er. Se ele é maiorzinho, ele é um 49er. E existe, justamente na vela, tem classes que duram... Tem 80 anos, tipo a classe Snipe, então o barco foi há muito tempo atrás. Certo. Na verdade, não sei nem quantos anos a classe tem, mas é muito tempo. A classe 420, que então você tem 420. 420, 29er, Laser. Nacra, que é um catamarã. E as classes de Windsurf. Windsurf, né? Foil, né? Quinto, hoje em dia é foil. Windsurf foil, então o pessoal veleja de Windsurf, só que só com a asinha na água, né? É justamente a questão do desenvolvimento, né? Há 2 anos atrás, o windsurf, 3 anos atrás, a época de vela jovem era windsurf e prancha na água, né? Certo. Agora é prancha voando. Então é uma classe de desenvolvimento. O kite foil também, que é a época de vela jovem. Eu me lembro que o iate começa a ganhar os campeonatos de vela jovem quando a gente começa a ter recurso do CBC, Sim. do Comitê Brasileiro de Clubes, né? Que é uma instituição que arrecada recursos. Você faz até parte, né? Hoje sou diretor Nordeste da Confederação Brasileira de Clubes e do CBC, do Comitê Brasileiro de Clubes. E aí eles recebem recurso da loteria esportiva para investir nos clubes, porque diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, normalmente nos Estados Unidos a formação do atleta é na universidade. No Brasil a formação do atleta, eu diria que 90% são nos clubes. E aí esses recursos eles foram destinados, e aí você começa a ver os resultados. E aí não só na vela, você começa a ver em todos os esportes, principalmente nos olímpicos. Então a gente prepara o atleta de alto rendimento, financiando os clubes, e aí você vê, se só pegar o quadro de medalhas da Olimpíada no Brasil e comparar com o passado. Aí você pega a Olimpíada no Japão e comparar com o Brasil, a gente já melhorou. Aí você pega o Pan-Americano agora, o Brasil só perdeu, amigo, para os Estados Unidos. O Brasil ficou na frente do Canadá, do México e de Cuba, que sempre estavam na nossa frente, né? Então, assim, esse desenvolvimento que o CBC faz e tal. E aí, esse investimento esse investimento ele é importantíssimo. Importantíssimo. E naquele período ali, a gente começa a ter uma preparação focada para pegar esses atletas e transformá-los em atletas de alto rendimento, que é o que o Bernardo é hoje. Por isso que é importante uma política pública no esporte, né? E na fundamental. cultura. É fundamental. E falar isso... no Nordeste, no Norte e Nordeste do Brasil, onde os patrocinadores, eles são... Era isso que eu queria saber. Muito mais difíceis. É muito mais difícil, Roberto, um atleta como o Bernardo, que é um atleta... que é um atleta hoje pronto em qualquer país do mundo, né? É medalha olímpica, o futuro dele é esse, entendeu? Então a Bahia pode ter mais medalhista. Aí você fica passando um pires, amigo. Mas deixa eu fazer essa pergunta então. Claro, vamos embora. Para Bernardo. Para Bernardo, não, e para você também, que é importante isso. Aproveitar a experiência de vocês. Bernardo, você tem pai patrocinador, mãe patrocinadora ou patrocinador? Não, ainda tem um votrocinador. Votrocinador. Então, esse patrocínio familiar, sempre no início da sua carreira, com certeza é o que predominou, né? Não tem jeito, é muito difícil. O clube ajuda? O clube ajuda, desde que eu entrei lá, sempre teve a ajuda, com suas limitações, mas ajuda muito, com certeza. Mas hoje, atualmente, eu já consigo ter alguns patrocinadores, né, que estão comigo durante... Pode falar aqui. Porque o atleta, ele tem a ajuda do clube e continuará tendo. Na próxima vez você venha com a camisa dos patrocinadores. Mas para ele virar profissional, aí o clube já tem uma limitação. Certo. E aí ele tem que realmente, o clube dá todo o apoio possível e buscar o patrocinador fora, para garantir, porque ele passa a ser, a vida dele passa a ser a vela. Pronto. Perfeito. Que é hoje o que ele faz, né? A vela é um custo
Não posso falar muito dos outros esportes, porque eu não abro os custos dos outros esportes, mas a vela é um custo muito caro para estar fazendo campanha olímpica. Tanto é tão caro que muitos poucos fazem, né? Tem muitos velejadores no Brasil, mas muito poucos se submetem à campanha olímpica, né? Os custos são gigantescos, as dedicações é gigantesca. Hoje eu tenho alguns patrocinadores, né? Através do governo do estado, com Faz Atleta, a Petrobahia, que esteve comigo esses últimos anos. Parabéns, Petrobahia. Petrobahia. Muito Petrobahia obrigado. é incentivadora, Perfeito. é verdade. Parabéns toda a família Andrade lá, Perfeito. que continue investindo nos atletas. A Tronox, que vai estar comigo esse ano, está entrando comigo também através do Faz Atleta. Parabéns, Tronox. E me apoiou em campeonatos que aconteceram no início desse ano. A ITF Chemical, que é uma empresa de insumos farmacêuticos também, do polo petroquímico aqui. Parabéns, ITF Chemical. Uma empresa também que está 100% comigo, através de lei de incentivo, de imposto de renda. O IAS, que foi onde eu cresci velejando, né? Vai fazer 90 anos agora. Perfeito. Parabéns ao Yacht Club Parabéns também. ao Yacht Club da Bahia por continuar fazendo esse trabalho ao longo desses 90 anos. E a Campomar, que não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa Baiana. de De um espanhol, Santiago, que também merece. É um incentivador, rapaz. Com Com certeza. todas as limitações, mas ele não deixa de Perfeito. estar ajudando quando Me ele apoia com equipamentos de esporte, com cabos. Os cabos são de super qualidade, são cabos nacionais de uma empresa nacional, a Velo, que eles são a Campomar fornecedora, me suprem perfeitamente, tantos equipamentos também da Nautos. Parabéns, são os equipamentos de Campomar. motor. Campomar, Santiago, Então, é uma empresa de pai para filho, Perfeito. Roberto. Que está ali no comércio Perfeito. e que é assim, e ele vive Que o mais mar, a que vela. outras Parabéns, Santiago. empresas Façam isso. que outras empresas venham e que a gente tenha abertura para que os atletas, esses jovens atletas, possam falar no nome dessas marcas. Né? Porque são essas marcas que sustentam esse caminho. Quais são os principais custos que você tem, Bernardo? Então, viagem, né? O que é que... O dia a dia, o que é o Perfeito. dia a dia Então, do atleta? o dia a dia é, por exemplo, um campeonato, se for correr um campeonato fora, né? Por que a campanha olímpica é tão caro na vela, né? Especificamente, eu não vou comentar de outros esportes, porque eu também não tenho competência para comentar. Mas na vela, os equipamentos são todos importados, majoritariamente importados, né? A classe Snipe é uma exceção. A classe Snipe, a gente tem um fabricante no Brasil muito bom do barco e dos equipamentos envolvidos no barco, bolina, mastro, etc. E barco campeão mundial, competitivo. Então, isso é um dos motivos da classe Snipe ser muito forte no Brasil, né? Contextualizando. É a classe mais forte no Brasil, a classe com mais tradição no Brasil. É a classe que o Brasil é referência mundial, né? Então, diversos campeões mundiais, medalhistas pan-americanos na classe. Então, é uma classe realmente extremamente importante para um velejador brasileiro estar competindo. Muito por causa do acesso ao material. Então, custo de equipamento é um custo grande. Gigantesco, tá? Justamente pela questão também do desenvolvimento que eu comentei antes. São equipamentos, a maioria importados, a classe 470, todos os equipamentos não tem fabricante nacional, então todos os equipamentos são importados. Um barco, um 470, todo equipado, tem ideia do valor? Sim, cerca de 20 mil euros, assim, por baixo, né? Ou seja, 100 mil reais. 100 mil reais na Europa, né? Se você for trazer para o Brasil, é o dobro, né, praticamente. Então, tem um monte de tributação em cima. Tem tributação em cima? Muito. Para equipamentos que são para disputas internacionais? Então, é complicado justamente esse desenvolvimento aqui do esporte olímpico no Brasil, né? Então, Caro. Muito caro. Então, os materiais... Outro dia, só é uma questão que a gente precisa, talvez, Marcelo, depois até aprofundar isso. Quer dizer, se você traz para lazer, eu acho que tem que pagar uma imposto, coisa, né? Agora, você está ranqueado, você tem um patrocínio Perfeito. como atleta, você tem um futuro. Se você não tiver equipamento, você não vai alcançar Perfeito. o resultado que deseja, né? Então, por causa disso, muitos poucos hoje fazem campanha olímpica no Brasil, né? São casos isolados. E a campanha é toda lá fora, né? Na Europa. Não vale a pena, por exemplo, o cara comprar um barco novo, trazer para o Brasil, porque vai ser o dobro do preço, e competir
contra 2 caras aqui no Brasil, sabe? Ele não vai estar se preparando o suficiente para chegar na Europa e competir um campeonato com 100 barcos, com um nível altíssimo. Então não vale a pena financeiramente. O cara, financeiramente e questão de treino também, o cara trazer um barco desse no Brasil. Então a campanha toda é na Europa. Então o cara quer fazer Então campanha você tem que olímpica. comprar o barco, deixar lá. Deixa lá e aí você vai lá. Ou seja, você não treina no seu barco. Já é uma dificuldade. Então o velejador olímpico brasileiro já tem esse gap gigantesco, é muito difícil. É um pouco mais difícil pro brasileiro, né? Nesse sentido. Isso, claro. O europeu, o cara já tá ali no circuito. O circuito de vela é muito europeu. Então os campeonatos do circuito mundial de vela são todos na Europa. É Palma, é IE, é Portugal. Então o circuito de vela é muito europeu. Espanha, né? Então fica rodando ali durante o ano os campeonatos importantes. Agora está tendo até o troféu Princesa Sofia na Espanha, né? Também é um dos campeonatos do circuito mundial. Todas as classes participam, 470, todas as classes olímpicas participam, né? Tem representantes brasileiros lá também. Então o equipamento é um custo. Um custo gigantesco, né? E justamente a questão do equipamento são classes que elas têm suas regras. Então os equipamentos eles podem ter alguns fabricantes, mas tem que seguir uma regra. Então eu posso, na teoria, fabricar um equipamento, ser homologado pela classe e tá dentro das regras, né? Dentro desses equipamentos existe muita variação, né? Então existe um mastro um pouco mais duro, um pouco mais mole, existe uma vela um pouco mais gorda, com shape um pouco mais chato. Tudo isso vai afetar o seu desempenho, o seu barco vai andar menos ou mais, entendeu? Então você tem que, além de tudo, ter um material e você tem que estar comprando outros, entendeu? Então você tem que estar o tempo inteiro comprando um macho novo, comprando uma retranca nova, experimentando um barco novo, experimentando uma vela diferente. Uma vela, ela tem um curto prazo de vida. Então, um campeonato de alto nível é um jogo de vela. Um jogo de vela de 470, por exemplo, é quase 20 mil reais. Então é 17 mil reais na Europa, né? Então, um jogo de vela, para correr um campeonato, você gasta 17 mil reais. Obviamente, isso em alto nível. É a diferença do segundo do velho pit stop. Entendeu? Sei. É um jogo de vela, aí o atleta que chega lá, coitado. Com o jogo de vela pior, já tá saindo desvantagem, entendeu? A vela já cede, a vela já não tá no shape perfeito. Então, tudo isso afeta o desempenho, né? Então, o custo de material... É porque as pessoas pensam que é comprar um barco e ficar com ele aí 5 anos. O próprio casco, ele tem um prazo, uma vida útil também, entendeu? A fibra de vidro, que a maioria dos barcos são... Desgaste. Ele começa a amolecer, então o barco começa a torcer, o barco começa a perder tensão, o barco começa a não render. Você, então, você diria que equipamento é o maior peso, porque você tem também a passagem aérea, Perfeito. você tem a hospedagem, você tem que viver, Perfeito. você tem que ser remunerado. Isso. Aí, né? Equipamento é um peso extremamente importante quanto à vela, né? E isso é uma característica da vela, né? Talvez um pouco diferente de natação, né? Ou corrida que... A touca e a... também, obviamente, tem um desenvolvimento de som, Claro, não sei o quê, mas... mas não se compara a um barco, um equipamento. Exatamente. Então, mas independente disso, mesmo assim é muito caro também fazer uma campanha olímpica de outros esportes, né? Porque o cara tem técnico, porque assim, não faz... Você tem um técnico. Você tem que ter um técnico, entendeu? Pra estar fazendo campanha olímpica. Mas pra ter um técnico você precisa ter muita grana, porque esses técnicos são caros. Tem que ser um técnico 24 horas e tal. Então, a galera às vezes faz, em campeonatos específicos, em baterias de treino específicas, chama um técnico, né? Mas não que seja o ideal. O ideal é ter um cara, seu técnico, lhe acompanhando 24 horas, viaja com você, é uma terceira pessoa competindo com você, entendeu? Um cara que vai te apoiar psicologicamente, é um cara que vai resolver um problema de material pra você, é um cara que vai tirar uma dor sua. Ou seja, uma logística grande, né? Iatismo não é um esporte individual. Não. É um esporte de equipe, né? Perfeito, com certeza. Assim como o Fórmula 1, o cara tem um engenheiro de sei lá o quê, o cara tá sempre falando no rádio. É interessante que as pessoas veem no mar, né? A pessoa passando ali. Tem um cara ali só. Tem um cara ali e ele fez tudo. Sim, aí você tem um técnico, quer dizer, você já falou do equipamento, do técnico, aí tem... Um profissional de educação física. Um profissional de preparação, preparação física. Isso aí também entra na parte do clube, o clube consegue apoiar nesse sentido, né? Então... Nutrição também, é uma coisa que também, aí vai depender de cada um, né? Tem gente que tem muita afinidade com
com nutrição, né? Então o cara aprende, com o tempo vai sabendo o que ele come. E é um pouco diferente de um ciclismo, né? É um pouco mais tranquilo quanto a isso. Então, por exemplo, hoje eu já tive algumas consultas em nutricionistas, mas não é algo que é meu orçamento número 1, entendeu? Porque eu já tenho noção do que eu como, eu tenho uma dieta regulamentar, eu aprendi, né, a comer e a treinar. Mas aí, além disso, são as logísticas de viagem, né? Então, tem um transporte de barco que é caríssimo. Então, dentro do Brasil já é caro. Por exemplo, se você tiver que levar um barco do Rio para não sei o que, para outro campeonato, Rio Grande do Sul, então. Os caminhões são muito caros, entendeu? Aí você vai ter uma carreta rodoviária, aí não sei o que. Então, a logística de levar um barco é muito grande, né? Natação, você bota a sunga na mala e viaja, pega um avião e vai. A gente tem que levar um barco, entendeu? A gente tem que pegar um carro, sair... A gente tem que pegar um... Não é desmerecendo nem um pouco do esporte, não, cara. Não, é a dificuldade, do meu esporte. Você quer ver outra coisa que é difícil pra caramba? É quitação. Perfeito. Assim, mais difícil ainda, né? O cara tem que levar um cavalo vivo. Agora tem uma evolução. A gente já começa a enxergar, por exemplo, e a gente discute isso muito lá em Brasília, o Tribunal de Contas da União, ele já tem mecanismos, normas específicas até para fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Porque, por exemplo, o jogador de vôlei, ele tem que jogar com a bola no padrão internacional. Então, imagine, ele treina com uma bola que não tem o padrão da Olimpíada, quando ele for jogar com a bola da Olimpíada, ele pode bater mais forte, pode bater mais fraco. A Copa do Mundo, muda muito. Exatamente. A Copa do Mundo tem a bola da Copa do Mundo. Então, assim, hoje já os mecanismos de fiscalização, você não vai comprar material mais barato. Comprar material mais barato significa derrotar o atleta. Você não está preparando, às vezes você está derrotando o atleta. Então, o Tribunal de Contas da União ele já enxerga isso. Né? Tem que ser dentro de um determinado conteúdo que preencha aqueles requisitos para preparar o atleta para disputar de igual para igual com o atleta americano, com o atleta francês. Né? É só assim que a gente vai conseguir ter essa igualdade. Então, a logística de um campeonato é muito grande, né? Tem os custos de inscrição do campeonato. Velo também tem a característica de que não é algo comum no esporte você ganhar um campeonato e ganhar dinheiro, né? Não sei se outras pessoas pensam que se você tem prêmio de dinheiro, não tem, você só gasta. Acho que o cara ganha um campeonato de golfe, $1 milhão de prêmio. Aí você ganha um campeonato sul-americano. Nada, assim, nenhum título desse aí que eu tive, eu ganhei R$1, eu só gastei pra ter. Então, é uma cultura do esporte, né? E perfeito. Paciência. Mas você não tem patrocinadores que fazem esses eventos amigo, acontecerem? É uma dificuldade. É difícil. Para investir diretamente até para investir no evento, até encontra, porque aí você envolve. E graças a Deus que encontra. Mas deveria ser também para o atleta, né? Eu concordo. Não, e assim, no evento não tem uma premiação financeira, pois é errado. Mas é que não é cultura, realmente. Mas tem que mudar com essa cultura. Isso tem que mudar. Vamos começar a mexer. Isso, tem que mudar. E é uma questão de profissionalização do esporte, né? Claro. Porque acaba que a vela é um negócio que vai progredindo, mas sempre foi uma organização, digamos, amadora de um campeonato, entendeu? Então, a captação de recursos para um campeonato é uma captação amadora. Não é um profissional que vai lá e capta recurso para fazer um super campeonato, um super evento e tal. Então, é tudo amador. Então, por isso que tem algumas limitações nesse sentido, né, de recurso. Então, o cara sempre faz no limite para poder o campeonato acontecer, né? Hoje, quem tem financiado também isso é o CBC. Dentro do Brasil, financiado os CBIs, que são os campeonatos brasileiros, que envolvem de várias categorias de esporte, para poder fazer com que a gente possa ter esse tipo de fomentação. Porque até para fazer o campeonato é difícil. É caro. Pô, com certeza, é muito caro. A vela é o esporte... Não. 5 medalhas, falou Mila Peixoto, a mãe patrocinadora, está sempre ali do lado incentivando o Bernardo. Eu fico muito orgulhoso. Mila, a senhora está falando uma coisa importantíssima isso. Robert Scheid, 5 medalhas de ouro, salvo engano. Não, 5 medalhas olímpicas. Robert Scheid empatado com o Torben. Com Torben, 5 medalhas olímpicas. Olha que você... E Laz não está aqui porque teve um acidente, porque senão seguramente estaria ou acima. É medalhista.
Mas também é medalhista. É uma história Mesmo curiosa. tendo acidente. Foi numa pré-olímpica, né? E nos classificar para a Olimpíada, ele teve o acidente dele. Não, e é interessante porque a gente, toda a Olimpíada que a gente quer ver o Brasil na frente, né, os comentaristas dizem, não, é porque está começando agora o momento do iatismo. Exatamente. E agora a gente vai Promessa crescer. de medalha. Ou seja, o iatismo só é lembrado nas Olimpíadas. E depois os patrocinadores esquecem o iatismo. Eu acho, tá na hora aí de... Todo mundo ficar mudar, atento ficar e começar a atento, ajudar. né? E muitas vezes é um E dinheiro sem profissionalizar. pagar para o imposto de renda que o governo está abrindo mão. Isso. Exatamente para Perfeito. incentivar, não vai, Exato. não vai, E não vai acho- mexer no caixa da empresa. E acho, Marcelo, Ele tá investindo em alguma coisa que ele tem certeza Exatamente, que tá acontecendo. imagine. como a gente já está chegando ao fim, mas coisas para vocês Passou debaterem. rápido, hein? Ah, Que programa maravilhoso. É o que é bom é assim, passa rápido, rapaz. vocês discutirem isso também como política pública, né? O iatismo, ele precisa também dar acesso a jovens, né, de classe mais baixa, para que a gente possa também ver, Perfeito. né, a entrada. Existem vários projetos nesse sentido. Vários Isso, projetos, né? perfeito. O projeto Las Grael em Niterói Perfeito. é extraordinário. Las Grael, falar em vela no Brasil, com todo respeito a todos os atletas, a gente tem que falar em Las Foi Grael. feminista. Tem que falar. Foi. Feminista, né? Passou Ele é um cara por que- vários cargos. Mas que- ele chegou a ser ministro, mas o né? mais importante é que hoje, com todas as dificuldades que o acidente gerou para ele, né, outro dia nós estávamos em contornou Brasília isso, né? e aí saímos do restaurante numa conversa. Marcelo, vamos ali que eu vou velejar agora. Aí eu ainda segurei a sacola dele, que ele estava pegando lá mais umas coisas do barco. Mas ele Seguimos andando, ele entrou no Star, que No ele é Star. da classe Star, sozinho, amigo. Perfeito. E após o acidente, ele ainda foi campeão mundial de estar De estar. contra pessoas que normais, né? Não tiveram um acidente nem nada. Que coisa, né? É o Então o ícone, cara é, realmente ele- nosso ídolo, é o Ele ícone. é um líder, né? Fez uma, É. ele fez uma carreira também, né? Virou um super executivo assegurar, também. Eu sei Cara- que ele vai assistir esse programa. E um dia eu posso tem que ter assegurar essa bancada aqui, né? que um dos orgulhos... Assim. Convidar logo, né? Vier na Bahia, não vai escapar não, Lars. Você é nosso Nosso referencial, convidado, né? e nosso convidado aqui. Mas só Bom. para finalizando esse momento, Marcelo, assim, dizer que é muito bom ver um jovem, né, com essa perspectiva de ser amanhã um medalhista olímpico, com essa vontade, com esse desejo, Com esse preparo. com esse preparo, essa né, essa garra. qualidade. Que bom, que bom. Parabéns à família também, né? Toda, porque aí é um grupo, aí é unidade, né? É por isso que é um esporte de equipe e de família. Precisa ter equipe e ter família. Então vamos aí, Marcelo. Direto ao ponto. Agora, depois da gente ter falado bastante, né, de sua vida, de sua trajetória, a gente vai fazer perguntas a você e você vai responder aí de bate-pronto, 1, 2, 3 palavras, Tá né? Um sonho que o atleta Bernardo Peixoto pretende realizar. Uma medalha olímpica, né? Eu acho que não tem muito... Direto ao Pensar ponto. muito. né? Direto ao ponto. Direto à medalha. Direto à medalha. E assim, mar. Qual foi o melhor mar que você já velejou? A Bahia de Todos Santos. Olha que coisa, né? Sim. Aqui do lado. Ou Não vou seja, pensar muito, não. um homem que singrou tantos mares. Isso Não, Nasce não, na não é Bahia pra dos puxar Santos. sardinha, não. não é não, eu já ouvi Não é não, isso viu? de Las Grael, de Perfeito. Torben Grael, né? A Baía de Todos os Santos, que é a Espetáculo. segunda maior baía do mundo, É um patrimônio, né? é um patrimônio que a Bahia tem. É um espetáculo. As condições para velejar aqui é sensacional. Um esporte que não seja vela. É difícil responder, eu só penso nisso praticamente. Olha, Tipo assim, se não fosse isso, Sim, mas. o que eu faria? é, O que eu faria? vamos mudar a assim? pergunta, esporte. se não fosse a vela. Pô, eu joguei futebol, né? Eu acho que todo mundo que nasceu no Brasil já jogou futebol, né? E já pensou em jogar Ia ser um futebol. centroavante. Para além do esporte, um hobby. É... Foco total, é foco no iatismo. Eu não quero que pareça que eu não faço outra coisa, calma. Não, mas não tem problema. É que meu hobby também envolve velejar de oceano com amigos. Sim.
Pra mim é o hobby mais divertido. Mas, Mas aqui, o passarinho falou aqui o negócio, desenhar. Arte, alguma coisa de arte. eu sempre gostei muito de desenhar, né? De desenhar e de se interessar por projeto de barco, né? De desenhar barco. Você então. está projetando, começando a Aí, tá entender. vendo? Vai sair um peixotinho, rapaz. Pois é. Eu sempre gostei de fazer barquinho de isopor, fazer barquinho de Filho controle de peixe, remoto. Né? peixoto. Não tem jeito. Sempre foi um hobby. Filho de peixe, peixoto, né? Maior adversário no mar. Eu acho que normalmente é você mesmo, né? No fim, você tem que vencer sua cabeça primeiro. Um adversário específico é difícil, né? Durante minha carreira eu sempre tive sparrings, né? Sempre pessoas que te puxam, na época do Optimist, Lucas, que foi Lucas Romeni, né? Sempre velejou comigo no Que legal Optimist, sempre isso. foi um sparring, Grande Ricardinho, Luquinhas. Matheus. Então você tem amigos Filho de crise de que viram seus grandes adversários, porque você não quer de jeito nenhum perder pro seu amigo. Né? Eu acho que é o cara que... Se tem alguém que você não quer perder pro seu amigo, né? Pô, que legal. Então, são pessoas que durante o caminho vão te puxando. Né? E no dia que você ganhar sua medalha, né? Que Deus vai permitir, Irmã Dulce também, leve sempre a medalhinha de Irmã Dulce. Né? O Nosso Senhor do Bonfim no peito, Isso. né? E aí você vai poder dar o prazer aos seus amigos, né? Dizer assim, ó, eu já ganhei daquele medalhinha. Com certeza. E eles torcem por isso, pra poder falar isso. O maior, todo mundo torcendo, a Bahia toda torcendo por você. O maior perrengue que você passou no mar. Rapaz, teve uma vez que, recente, eu peguei 60 nós de vento em Santos. Maria. No mar, tava no mar e infelizmente acontece, foi uma coisa que não estava na previsão, não foi algo que a gente previu que ia acontecer, né? Não foi uma questão muito de Você prudência. Tava de snipe? Tava de snipe. E ali no canal de Santos a gente, a gente tava bem pra fora do canal e entrou um temporal, aí a gente virou, aí quebrou o mastro, resumindo. A gente conseguiu se safar, foi indo em direção do jeito que dava, uma praia no Guarujá, parou na praia. Ou seja, um vento de 120 km por hora. Né? Caramba! Teve ISO que marcou 70 e poucos, né? Isso é uma boia lá fora, um boião lá fora que marcou. Ou seja, quase Saiu na notícia, a gente tava na água, tem vídeo, saiu na notícia, derrubou posto em Santos. Sim, foi uma loucura E mesmo. você tá na água. Não foi agora, foi no fim do ano passado, foi na época desse paulista aqui, o paulista de sniper Que foi em você Santos, ganhou. que no fim, ocorreu isso, acho que foi um perrengue grande, né? Eu tive outras questões, Mas nada esse- que eu me preocupei com risco de vida, né? Mas são coisas que você se preocupa pra tomar cuidado, não se machucar, tenta lidar da melhor forma. No final, que a gente, com competidor, a gente consegue estar acostumado com o mar, não entra em pânico, né? Entrar em pânico não é muito a opção. Competição mais importante que você participou até hoje? Tiveram diversas competições que marcaram, né? O Sul-Americano de 420, eu acho que foi, na época, um campeonato que marcou uma carreira minha de 420, uma dedicação e tempo. E, um vice-campeão brasileiro de snipe, que, como eu comentei, é uma classe número 1 no Brasil, em nível técnico e, gente velejando. E esse último brasileiro também foi um campeonato... Foi o maior campeonato brasileiro da história da classe Snipe, então foi um campeonato importantíssimo. Meu desempenho... Só fera correndo. Só fera Pois correndo. é porque tem a questão da idade, né? Então, É livre. O aberto é livre. É livre. Então você é nono disputando com quem? Que com o figura? Robert Scheid, com o Torben Grael, se estivesse correndo, ele correu até um estadual antes, com um menino de 15 anos, se ele quiser correr um brasileiro, e com o Paulo Santos, que também foi um cara muito importante na classe Snipe, com quase 80 anos. É um Inclusive, UFC. É um UFC da vela. Um UFC da vela. Inclusive, o Sul-Americano estava competindo no Sul-Americano agora da classe, que foi um Sul-Americano lá em Porto Alegre também muito forte. Um monte de campeão mundial, medalhista pan-americano. Inclusive, o campeão do Sul-Americano foi o atual medalhista pan-americano de ouro, o argentino Julio. E uma das figuras marcantes do campeonato foi o Algo Dias, um americano, que a família veio de Cuba, é uma história super bacana. O pai dele cruzou de
de Cuba de barco com os filhos, como dava para os Estados Unidos, e aí criou um império, um cara super bem, e muito tradicional na vela mundial, um cara campeão mundial de snipe, hoje tem 80 anos, o Og, o filho, então, e competiu o sul-americano de snipe, ficando em terceiro lugar, né? Então, Que legal. foi um cara que eu tive o prazer de... Isso é muito legal do meu esporte, né? Eu me relaciono não só com garotos como eu, de 20, 25 anos de idade, mas também com caras que Uma já história passaram viva, por né? uma vida inteira e, pô, e são exemplos, né? Então, essa relação é muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma lembrança boa ao lado do seu avô, do arquiteto Fernando Peixoto. Eu acho que minhas lembranças são principalmente velejando, né, com ele. As voltas de contravento de Itaparica, eu acho Qual é que a frase que ele dizia assim? Bernardo! O que é que ele dizia pra você? Pô, tem muitas frases, mas você sempre fala frase. Mas o que fica a lembrança boa? Eu acho que você me pegou desprevenido nessa. Um lugar inesquecível. Você vai lembrar, você fala. A Tailândia foi um lugar que me marcou. Os templos budas lá, templos todos de madeira. Foi uma viagem, eu corri um mundial de Optimist lá. E eu gostei bastante da Tailândia. Aquela cidade com aquele canal ali, né? E a maioria das pessoas se interligam de um lado para o outro com barco. E... Quem não conhece a Tailândia tem que ir. É um lugar inesquecível. Assim, já caminhando para o final, Marcelo, o que é que as Olimpíadas significam para você? É um sonho de qualquer atleta, né, que tem um esporte nas Olimpíadas, mas mais que o sonho, eu acho que no fim do caminho, eu acho que é uma comprovação de, pô, que você fez um bom trabalho e conseguiu uma coisa que, assim, hoje parece muito difícil de alcançar, né? Porque justamente por muitos custos envolvidos, poucos exemplos, tem muitos exemplos, mas poucos, na real, poucos exemplos tem que chegaram lá, né? E pra mim também é um marco, é como se fosse uma vitrine, né? Como eu falei, a vela não se limita o meu gosto pela vela não se limita a uma campanha olímpica, né? É uma coisa que eu quero fazer da minha carreira, é uma coisa extremamente importante, pra mim eu quero que seja um marco da minha carreira, uma Olimpíada. Mas a vela não se limita a isso, a vela é muito maior, como eu falei, tem grandes projetos na vela e a Olimpíada vira uma vitrine, né? Um cara que tem uma medalha olímpica, um cara que foi para uma Olimpíada, com certeza vira um cara renomado, né? Referência mundial. Eu ouvi um passarinho que voa muito nos mares, dizer que a Marinha do Brasil está de olho em você, viu? E Deus ajude, vamos rezar, pedir ao Nosso Senhor do Bonfim que você seja profissionalizado pela Marinha do Brasil, porque é um caminho que ajuda de forma significativa nessa sua trajetória. Com certeza. Né? Eles têm um programa do Prolim, né, que é um programa olímpico da Marinha, e ajudam diversos atletas, inclusive minha dupla, a Bruna, ela é terceiro sargento da Marinha, né, e entrou também ano passado, e hoje representa a Marinha no Brasil também. Então, alguns atletas estão nessa, e eu tô no caminho também para entrar. Eu tenho certeza que você está no nível de ir sim, e eu tenho certeza que a sensibilidade da Marinha vai te buscar. Bom, chegamos no final, né, Roberto? Isso. Antes de fazer a última pergunta, você já quer dar o presente? Não, deixa pro final. Então, vamos pro final. Então, olha, você é muito novo, você só tem 21 anos e aqui normalmente os nossos entrevistados a gente quer saber do legado, né? Mas a gente quer, na verdade, de você saber como é que você se sente, né? Que exemplo você tem dado? Como é que é entrar e de repente encontrar aquela molecada do Optimist de 7, 8, 10 anos? Como é que com sua idade né? já ser campeão o brasileiro? exemplo que você está dando de você já ser campeão brasileiro. Então, o que é que você acha que você está motivando essa galera toda? E eu espero que daqui a, sei lá, 5, 8 anos a gente faça outra entrevista dele, já trazendo a medalha aqui, botando aqui na mesa, né? Perfeito. Então, como é que você se sente? O que é que você pensa? Então, é uma boa pergunta, porque apesar, como eu dei vários exemplos
né, de 80 anos que ainda velejam e são extremamente competitivos na classe Snipe, campeões mundiais, o Bruno Beto, o Alexandre Paradelo. Então são caras que são com certeza exemplos meus exemplos, né? E você começa a amadurecer de que você está se tornando um exemplo também, né? Então, eu percebo que hoje eu chego lá no clube, eu tô montando um barco e vem a galera do Optimist, da Vela Jovem, gosta que eu esteja ali, gosta da presença, gosta de Tira uma foto? Faz uma então, selfie? chega, não chega a tirar foto porque eu acho que é um negócio que são pessoas que estão muito próximas, então fica meio... Quando você vem para tirar uma foto com uma celebridade, aí você tá assinando uma questão de distância ali, certo. né? Uhum. Quando você tá no dia a dia conversando com a pessoa, perguntando coisa, você Eles é um têm exemplo muito- que você tem próximo, né? Então, Tem muita curiosidade ele. eles têm, exato, tem muita curiosidade de perguntar como é que tá, como estão as coisas, e eles me acompanham muito no Instagram e tudo resultados, mais. Qual é o seu resultados. Instagram? Diga aí, pessoal. É Bernardo Peixoto _. Só botar no Instagram, acho que acha. E então você vai percebendo e aí você tem que começar a entender que você é um exemplo, né? Porque atitudes que você toma, tudo isso tem pessoas que estão olhando para você. Você usa algum paradigma? Você tem alguma Perfeito. pessoa, algum velejador que você tem como exemplo de vida e que você queria ser, É bom atingir isso, aquele... então. Eu acho que um cara que eu tenho ficado mais próximo, assim, e é, pra mim, um grande exemplo é Matheus Tavares, baiano, inclusive. É um cara que é referência no meu esporte, foi campeão mundial da classe Snipe. Sim. É um cara exemplo de atleta, exemplo de pai, exemplo de cara que cuida da família. Hoje ele tá focando muito ele teve 3 filhos, então... Ele tem que focar muito na família e tal, então é um cara que continua velejando, continua no esporte, mas também tem a carreira dele, tem a empresa dele, as coisas que ele tem que tocar e é um cara... Realmente é um exemplo, Ele é um pra mim, exemplo, de vida, isso aí é questionável, um cara sensacional. Não tem muita mais palavras pra falar dele, não. E, outro exemplo que eu tive também da vela é o Baby. Baby é o Bernardo Arnett, eu velejei minha época de vela jovem no 420 com o filho dele, com o Marcos Arnett, foi sempre minha dupla. E o Baby, ele teve uma carreira como velejador, foi a 3 Olimpíadas na classe 470. É um cara que eu tenho uma intimidade hoje muito grande, né? Foi um técnico, um pai, e eu sou quase irmão de Marcão também, entendeu? Marcão, o filho dele. E com certeza é um exemplo, né? A paixão pela classe que eu velejo, a classe 470, a classe 420, veio muito dele. O cara, ele passava energia de que ele gostava tanto de ver a gente velejando que eu comecei a gostar mais de velejar porque ele gostava de me ver velejando, sabe? Então, cada dia de ventão ele tava lá filmando, alegre pra caramba de ver a gente velejando e eu começava a me animar porque ele tava sempre contente vendo a gente velejar, né? Eu tenho muito orgulho, eu e Márcio Cruz, da gente ter trazido pra Bahia Baby Arnett e ter botado essa galera com ele. Que bom, Marcelo. Um cara sensacional, uma Que pessoa ótima. Você vê o que uma boa gestão pode gerar, né? Boas gestões fazem isso. Um bom exemplo também de vida, né? Atualmente ele mora num barco, não mora em casa, não mora em nada, mora num barco. Ele e a mãe dos meninos, tia Kitty. E super feliz morando num barco, fazendo o que gosta. Muito massa. De vez em quando eu falo com ele. Ele é uma pessoa fantástica, extraordinária. Marcelo. Você tá bem de ídolos, viu? De padrinho também. Mas, Bernardo, a gente quer lhe entregar aqui um presente. Opa. Bem simples, bem singelo. Para que você Posso coloque. abrir? Mas que você não esqueça da por gente, favor. nem esqueça desse momento. Não, e o que a gente quer, primeiro, certo? É que você coloque. Eu achei que eu ia ficar com essa daqui, mas agora Não, essa daí, com meu nome. Gostei, eu tava olhando a caneca de vocês com o nome, fiquei interessado. Pois é, quando você fizer o seu primeiro projeto, que isso vai ficar em cima da sua mesa, para você projetar os seus barcos, e no primeiro projeto você vai tirar uma foto para lembrar desse momento que estivemos desse momento juntos. aqui da nossa Perfeito. entrevista, né? E a gente só pode dizer até 2028 na Olimpíada, Perfeito. para Muito que obrigado. você traga esse... Olha, Na próxima entrevista eu trago a caneca já a minha e a medalha junto. pronto. Desculpa em Deus.